volta aqui pra gente falar um pouquinho mais de besteira, como a gente falou mais cedo, né? Olha, eu vou te contar. Eu acho que tá muito difícil a situação da Rayane. Sério mesmo. Eu sei que os fãs dela estão nas redes sociais ali. Tem algumas páginas que estão tentando mudar ali, tentando reverter o jogo. O problema da Rayane é que o passado dela não ajuda. O passado dela, as histórias dela, que estão jogando isso aí a rodo em todas as redes sociais, mostrando aí o golpe lá do passado dela, mostrando a prisão, essas coisas. E isso meio que tá se confirmando lá dentro. Porque aqui fora todo mundo já chamava ela de golpista. E aí lá dentro, a edição do programa deixa bastante claro pra gente que Rayane... gente, ela deu um golpe ali na Carol, ela tentou dar um golpe na produção. Como a produção detectou isso, a Rayane tentou ali cavar uma expulsão da Carol. E o vídeo, é claro, eu vi muita gente, nossa gente, pra vocês verem como o pessoal ali nas redes sociais acaba exagerando nisso. Mas o pessoal ali não viu o óbvio. A Carol não puxou o edredom da Rayane pra Rayane cair. Quando Rayane cai no chão, a Carol não está com as mãos no edredom dela. Eu sei que muitos de vocês aí nos comentários vão dizer que isso é uma besteira, mas tudo bem, a gente não tá falando besteira. Só que eu posso provar as besteiras que eu falo. Então vamos lá e eu vou mostrar pra vocês isso no vídeo desacelerado, porque eu desacelerei o vídeo inteiro ali do momento da ação. Eu dissequei aquela cena e eu posso falar pra vocês com toda a propriedade que golpe a Rayane estava tentando dar na produção ali. Não deu certo, né, Rayane? Não deu certo. E eu vou ser sincero pra vocês. Eu tô com muito ranço da Rayane. Eu fui olhar a torcida do Dudu, fui olhar algumas pessoas ali na torcida do Dudu, e eles me deixaram ali um pouquinho claro que se essa roça for o Wallace, Dudu e Rayane, eles vão salvar o Wallace e o Dudu para eliminar a Rayane. Devo lembrar-lhes que na roça em que a Rayane foi anteriormente com a Ioná, a Rayane quase foi eliminada. A diferença, segundo falaram ali, tá? Não é algo do que eu possa prever. A diferença foi muito pequena. No Lucas Selfie, a Ioná falou isso também. A própria Galisteu falou. A Ioná teve a maior porcentagem entre todos os eliminados no voto para ficar. A Ioná teve quase 32%. Então a diferença para a Rayane, se eu não me engano, foi quase 1%, um pouquinho mais de 1% só. Se conseguiram ali quase se eliminar a Rayane sem que necessariamente a torcida tivesse unida nesse ponto, porque estava bem desunido ali. E eu lembro muito bem para vocês que eu inclusive fui contra o que a torcida fez de eliminar a Ioná. Porque, querendo ou não, a Ioná não representava perigo para o Dudu, mas a Rayane representava. Mesmo assim, a torcida dividida quase eliminou a Rayane. E agora, se isto vier a acontecer, eu estou achando que Rayane não vai sobreviver a essa roça. Mas eu juro para vocês, tá? Eu estou torcendo para que a Rayane caia na roça amanhã. Eu estou torcendo muito para isso. Porque só assim ela caindo na roça, só assim ela fazendo a prova do fazendeiro e voltando fazendeira, que aí ela vai começar a provar do próprio veneno dela de novo. Porque agora ela não vai poder dizer que os outros são obrigados a fazerem o trato. Porque ela fez isso, ela humilhou a Saori diversas vezes usando esse argumento. E agora que ela recebeu isso de volta e tá botando ali a regra do jogo, botando a regra debaixo do braço e entrando, agora qualquer outro peão que tiver ali que não quiser fazer o trato, qualquer outro peão que não quiser fazer o trato, vai já tem o precedente, e é um precedente perigoso. Já está aberto. Rayane não vai poder em nenhum momento reclamar disso. Ao contrário, ela vai se lascar. Então,
justamente porque eu tô doido pra ver ela se lascar, eu já digo pra vocês, se Rayane cair na roça amanhã, eu quero que ela volte fazendeira. Justamente pra gente ver ela se lascando, a soberba e a arrogância dela crescer. Agora, caso ela não caia na roça amanhã, caso ela, aliás, não ganhe a prova do fazendeiro e vá para a roça final contra o Wallace, por exemplo, acho que ela não sobrevive. Acho, não tenho certeza, porque não tem como a gente ter certeza dessas coisas. Mas eu fui olhar páginas oficiais e tudo, deu pra ver que o povo tá com ranço dela. E eu acho difícil o Sofá mandar a Rayane de volta. Eu até tava conversando ali no perfil do Lucas Selfie, o Lucas Selfie falando ali que a briga das meninas é até justa, mas a Rayane não precisa estar certa, ela apenas precisa fazer parecer com que ela esteja certa. E eu concordo com o Lucas Selfie, normalmente é assim. Mas agora eu vou discordar por outro ponto. Normalmente a gente consegue fazer essa mudança, essa reversão no jogo, quando a pessoa tem algum carisma e a pessoa tem até um passado mais ou menos ali, sem muitas polêmicas por trás. O caso da Rayane, gente, se torna difícil até para ela voltar exatamente por causa do passado dela. Rayane foi acusada de dar golpes nos velhinhos lá, de roubar o cartão dos velhinhos, de roubar a senha, aquele golpe da máquina. E agora todo mundo está entendendo ali que ela está tentando dar um golpe no público. E aí, como ela já tem esta imagem absolutamente contrária a ela, anterior ao programa, lá dentro ela só confirma aquilo que aconteceu aqui fora. Aí eu acho meio difícil. Eu acho realmente meio difícil que a Rayane consiga sobreviver a esse jogo. Eu vou me surpreender, mas eu acho que ela não sobrevive. Eu acho que diante desses fatos, a rejeição enorme que ela está sofrendo, eu tô achando que ela vai ser eliminada se ela cair nessa roça e ela não voltar fazendeira. Mas isso é algo que a gente vai acompanhar nos próximos dias, que eu não posso cravar nada, porque afinal de contas, eu não sou o público. Nem posso me arrogar falando como se eu fosse exclusivamente um representante do público. Aqui eu represento a comunidade dos faróis que está acompanhando aqui o nosso canal, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês o vídeo, tá? Aguenta aí que eu vou mostrar o vídeo, porque afinal a gente está falando muita besteira mesmo, então a gente precisa mostrar o vídeo para provar o nosso ponto. Mas antes de falar desse momento em específico dessa briga, eu quero falar com vocês do que aconteceu há pouco à noite. Depois ali, eu até comecei a falar disso no vídeo anterior, que foi a DR do Dudu e da Tamires. E aconteceu uma DR entre a Saori e a Tamires também. E nessa DR entre as duas, elas começaram a ligar os pontos sobre o Dudu não estar sendo sincero com nenhuma das duas. Então vamos lá entender isso, tá? Vamos voltar um pouquinho para aquela conversa aonde o Dudu e a Tamires estavam lá no sofá conversando. E aí, o Dudu, uma das primeiras coisas que ele fala ali com a Tamires é sobre o alvo. Aí a Tamires é categórica com relação a isso. A Maria vai para a roça. Eu vou fazer de todas as formas para ela ir para a roça. E aí eles começaram a especular quem é que a Maria puxaria da baia. A Tamires e o Dudu acreditam que provavelmente a Maria puxaria a Kati, por considerá-la uma jogadora fraca. Só que assim, tá? Eu não vou fazer isso que eu vejo muita gente fazendo. Eu vou sustentar o que eu estou falando. A Maria já deixou claro ali, junto com a Rayane, junto com o Creu, junto com o Valério, ela já deixou claro. E eles já concordaram com isso. Qualquer um daqui que cair na roça é para puxar o Dudu para a roça. Então, acredito eu que a Maria, mesmo que julgue a Kati uma jogadora mais fraca, provavelmente,
eles não vão puxá-la da baia, vão puxar o Dudu. Porque é basicamente isso aí que eles querem, botar o Dudu na roça e garantir que ele vá para uma roça final. Então o Dudu também traçou uma estratégia complexa para o Resta 1. Ele disse aí que caso ele seja o puxado da roça, o objetivo é salvar a Rayane como forma de neutralizá-la. O objetivo era manipular a ordem de salvamento para que a Duda sobre no final. A Duda, sobrando no final, usando o poder de veto, ela vetaria o Wallace. E assim, o Wallace não faria a prova do fazendeiro. A prova do fazendeiro nesse cenário seria Duda, Maria e Dudu. Essa é a ideia dele. Essa é a ideia dele. Só que, ao mesmo tempo, ele traçou uma outra estratégia ali com a Tamires. Caso a Kat seja puxada, a estratégia seria... Olha como seria a estratégia dele. Olha como está sendo esperto também. Apesar de eu não gostar muito dessa esperteza dele. Mas, enfim, eu acho que nesse sentido acaba soando deslealdade. Mas, enfim, isso é um jogo, eu também não posso julgar que ele está errado com relação a isso. A estratégia é, para garantir que a Rayane não seja a sobra, ele disse que a Kat tinha que começar salvando todo mundo do grupo deles e ele ser o último a ser salvo para que ele salve a Rayane e a partir daí sobre ali um Valério, sobre um Creu, alguma coisa do tipo. A ideia seria essa. Então tudo vai depender de quem for puxado da baia. Agora eu vou achar engraçado se a Kat na hora mudar de ideia, porque eu, se fosse a Kat, porque assim, se me considero um jogador fraco, então eu vou provar que eu não sou um jogador fraco. Mas vamos lá. Umas outras coisas que aconteceram também foi justamente uma conversa entre o Dudu e a Tamires sobre relacionamentos. O Dudu confrontou, aliás, o Dudu não. A Tamires confrontou o Dudu sobre a roça do Nizam, em que ela queria saber se o Dudu realmente sugeriu o nome dela para sobrar. E aí o Dudu negou que tinha sido ele negou veementemente que tinha sido ele negou veementemente que tinha sido a ideia dele, ele culpou o Matheus. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que sim, era uma ideia. Não posso dizer que o Dudu não sabia, porque essa foi uma das coisas que a Tamires também confrontou. Mesmo que tenha sido uma ideia do Matheus, você sabia, você poderia ter me contado. E aí ela disse ali que quando o Matheus revelou isso para ela disse que se sentiu traída, porque ela percebeu que a amizade dela com o Dudu era uma amizade unilateral. E aí ela disse que ela se sente invisível e esquecida dentro do próprio grupo. Ela citou a dinâmica ontem lá das bolinhas, que ela foi a última e que ninguém se lembrou dela no meio do jogo. E aí o Dudu disse que era o Toninho que estava colocando veneno na cabeça dela. E aí a Tamires fez um pedido estratégico para o Dudu. A Tamires terminou essa conversa pedindo para o Dudu conversar com a Saori, para a Saori dar uma maneirada na perseguição da Rayane. Aí ela disse ali que a Saori está exagerando e dando para a Rayane um protagonismo que ela não teve e não merece ter, e que ela nunca teve dentro desse jogo e que ela está tendo agora. Eu vou ser sincero, a Tamires teve uma leitura boa. Eu sei que a Tamires exagerou, e ela exagerou mesmo. Não vou negar, não. Ela exagerou. Por quê? O que foi que a Tamires fez? O que a Tamires... errada ela não tá quando ela fala isso. Mas ela também perseguiu a Rayane daquela forma ali. Foi até um pouco pra cima, peitando e tal. Não vou negar que ela tá errada com relação ao que ela fez com a Rayane. Mas ela não tá errada nessa leitura. O negócio é justamente isso. Deixa a Rayane enfraquecer. Porque quanto mais vocês ficam em cima da Rayane, mais o público pode achar
que a Rayane tá sendo perseguida. A Tamires teve uma boa leitura sobre isso, gente. A Tamires realmente teve uma boa leitura sobre isso. E aí ela disse ali que o melhor é deixar a Rayane esquecida e que ela fique lembrada como a peoa que se recusou a fazer os tratos, a peoa que não quis se comprometer com os animais da fazenda. Eu vou ser sincero, eu acho que a coisa tem razão. Eu acho que a Tamires tem total razão nisso, com relação a ficarem perseguindo a Rayane. Deixa a Rayane agora. Deixa, porque todo mundo já viu o golpe dela. E vocês vão ficar indignados quando a gente mostrar mais sobre esse golpe. Em outro lado ali, né, depois que essa conversa terminou, a Rayane e a Maria e o Valério estavam conversando sobre os ataques que a Rayane sofreu por conta do relacionamento dela com o Belo. Aí ela disse ali que todo mundo tá usando o rótulo de namorada do Belo para tentar diminuí-la, porque segundo a visão dela, as pessoas acham que isso é algo negativo. E aí ela disse ali que ela não consegue enxergar isso como algo ruim, mas que é um privilégio ser a namorada do Belo, porque ela disse que é muito sortuda por ter sido a escolhida do Belo. E aí a Maria disse ali que as pessoas tentam desqualificar o relacionamento dela pelo passado que ela teve, mas que o relacionamento atual é a prova que a Rayane se recuperou e que ela superou esta fase. Eu acho que ela não superou nada, mas enfim, né? Vocês vão ver e são vocês que vão julgar. Mas afinal de contas, né? Vocês acham que a gente tá falando besteira mesmo, né? Pelo menos alguns de vocês, então tá bom. Mas pelo menos eu posso provar o que eu tô falando. E aí, no meio disso, Dudu e a Saori tiveram uma conversa. Essa conversa foi mais ou menos ali umas 8 e pouco da noite, umas 9 e pouco da noite. E aí eles começaram a fechar a estratégia para a próxima roça. E aí a estratégia era sobre como é que ia ser o veto, como é que ia ser ali o Resta 1. Ele compartilhou o plano dele de manipular o Resta 1 para que a Duda sobre e que a Duda vete o Wallace. Só que a Saori discordou. Ela sugeriu que eles manipulassem sim o Resta 1, mas para fazer o Valério sobrar. Porque ela confiava que o Valério vetaria o Wallace para ele ter a chance de voltar como fazendeiro. Querendo ou não, o Wallace é bom de prova. E aí ela disse ali que, basicamente, se fizessem isso, deixassem o Valério sobrar, eles teriam uma roça forte entre Wallace, Dudu e Maria. E aí, no meio dessa roça forte entre Wallace, Dudu e Maria, ela teria certeza, por exemplo, que o Wallace seria eliminado. Assim, dentro dessa leitura é o correto, de fato. Se for uma roça dessa, Dudu, Maria e Wallace, é óbvio que o Wallace será eliminado. Agora, se for o roção que eu tô achando que vai acontecer, o roção que eu tô achando que vai rolar, esse roção entre Dudu, Rayane e o Wallace, esse roção tem tudo para ser a maior roça da temporada. Tipo assim, quase comparada a uma final. Isso é quase comparada a uma final. Eu tô achando e eu espero que eu esteja certo. Que a gente veja ali esse roção acontecer, que a gente veja isso ali rolando pra gente poder medir forças. Quem é que vai ter mais força, a torcida do Dudu? Ou será que a Rayane tem uma torcida grande capaz de sustentá-la nesse jogo? Tô doido pra saber como é que essas coisas iriam acontecer. Aí depois, a Saori começou a desenhar qual seria a final. E aí a Saori disse que para ela a final seria Carol, Tamires, ela própria e o Dudu. E aí ela perguntou pro Dudu qual é a sua final. E aí o Dudu ficou desconfortável com essa pergunta e disse ali que ele não queria opinar sobre isso.
A Saori ficou irritada e disse ali, olha, eu não tô gostando dessa relação não, você não me fala nada. Você achava que o Shaya ia longe e olha aí o que aconteceu. Realmente você não tem visão de jogo, é melhor você ficar quieto, disse aí a Saori. De fato, gente, o Dudu ali, o único jogo que eu acho interessante dele é que ele sabe das coisas e no momento ele não joga na cara diretamente das pessoas. Ele jogou ontem, todo mundo adorou o que ele fez, exatamente porque foi a primeira vez que ele jogou de frente contra a Rayane. Ele usou os adjetivos ali. A edição da Record cortou tudo, tá? Mas a gente te falou aqui. Mas ainda assim, no pouco que a edição da Record passou, a gente percebeu ali que o Dudu foi pra cima da Rayane e ele foi com força pra cima dela. Agora, ele precisa ter essa visão de jogo de para onde as coisas vai de acordo com o andamento do jogo. Ele não pode acreditar só porque uma pessoa parece ser forte de que ela realmente é forte. Ele precisa também começar a ter essas leituras que a Saori, que a Tamires e tal tem. Aí no meio dessa conversa também eles voltaram a falar sobre quem a Maria puxaria da baia. Aí o Dudu acha que ele seria um dos alvos. Só que a Saori também acredita que seja a Kat. Disse a Saori. Ela não seria tão burra de puxar a Carol, porque ela sabe que a Carol tá forte. Também ela falou assim, eu não acredito que ela vá puxar você. E que provavelmente ela disse que a conversa, que a estratégia seria puxar a Kat, porque caso a Kat vá para a roça e consiga eliminar a Maria, provavelmente a Rayane pediria para sair. Isso foi porque aconteceu porque o Dudu falou assim, nossa, a gente já teve 2 expulsões, mas está faltando uma desistência. E aí foi uma das coisas que a Kat também comentou, que caso a Maria seja eliminada, a Rayane pediria para sair. Aí o Dudu até fala assim para ela, o Dudu, não sei se é o Dudu ou a Saori, mas um dos dois, ele fala assim, nossa, como isso seria bom. Eu não acho que a Rayane iria pedir para sair. Talvez sim, eu acho que sim, dependendo da situação, eu acho que numa situação como essa, que aconteceu hoje, ela armando todo aquele barraco ali e no final das contas ela não tem ninguém apoiando ela, porque nem o Valério tá apoiando, eu acho que nesse último caso, eu acho que a Rayane pediria para sair. Eu acho que ela iria arregar, porque querendo ou não, gente, a Rayane é uma regona. Ela fala ali das coisas que ela vai fazer e tal. A única que ela sustentou é só essa briga aí com a Saori por causa do trato. Porque fora isso, ela não sustenta muito as coisas. Então acho que a Rayane não vai aguentar ficar muito tempo sozinha. A Rayane, ela age em bando. Sem bando ali para proteger ela, ela é fraca. Então acho que talvez tenha algum fundamento essa visão do Dudu e essa visão da Kat também. Aí em outro lado ali, a Saori já, a Maria e a Rayane conversavam sobre o comportamento da Saori. A Maria disse que a Saori deixou o personagem dela cair e que a Saori tinha um personagem muito bem feito, de que se orgulhava de falar baixinho e que agora a Saori tá xingando todo mundo de todos os nomes possíveis. Aí ela também disse que tem uma fissura da Saori em provocar os desafetos, assim como ela fazia com o Matheus. Ela disse que inclusive acredita que isso é uma estratégia de jogo. Mas assim, né, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Você aguenta uma humilhação, ainda que calado, por algum tempo. Mas chega uma hora, gente, que você não consegue mais segurar. E, pelo que deu pra ver, a Saori não aguenta mais as humilhações que a Rayane fez pra ela. Então ela também tá reagindo. Gente, todo mundo que já foi humilhado uma vez na vida, que foi muito humilhado, sabe do que eu estou falando. Todo mundo que já sofreu alguma humilhação grande no passado, sabe do que eu estou falando. Todo mundo. Você aguenta a humilhação,
você respira fundo, você engole a raiva e você segura, vai segurando, só que aquilo vai enchendo, até que uma hora você solta mesmo. Acho que o que a Saori aconteceu isso com ela. Eu acho que ela segurou por muito tempo as humilhações da Rayane, mas chegou uma hora que não deu mais. E aí, pá! Se soltou e tá devolvendo todas essas humilhações. Só que a Rayane não se deixa humilhar tão fácil. Então, fica por isso a razão do porquê as duas estão tendo um embate tão forte ali dentro. E aí, em outro momento ali, teve uma conversa da Carol, a Kati, a Duda e o Mesquita. E aí eles começavam a falar do Dudu. A Carol disse que está completamente desconfiada que o Dudu fez alguma besteira, que ele falou alguma coisa. E aí ela também falou ali que o Dudu parece ter sujado o banheiro e não assumiu que ele puxou, que ele deixou o banheiro da baia sujo. E aí a Carol disse que o Dudu sabonetou ao não indicar o Toninho, que porque o Dudu teria rabo preso com o Toninho, porque o Toninho sabe de alguma coisa dele. Aí ela também percebeu que o Dudu estava conversando com a Tamires sobre um dos poderes da chama. Para quem será que a Tamires daria esse poder da chama? Aí a Carol disse que na visão dela, o Dudu tá fazendo um jogo morno e que ele está rastejando, mirando apenas na Rayane. Aí ela disse ali que se isso realmente acontecer, no próximo apontamento, ela vai apontar ele justamente para ele ver o que ele tá fazendo. Depois, uma das coisas que ela falou ali pro Fabiano também, e aí eu não vou negar que ela não tá errada. Ela disse que lá na frente o Dudu já esteja se articulando contra ela e contra a Kati nessa reta final. E aí ela fala, isso se ele já não estiver mancomunando quando tiver só nós aqui. Aí a Duda concordou com o que a Carol falou e ainda lembrou que o Dudu já tentou jogar a Tamires contra ela. Aí no meio disso, a Carol disse ali que ela não foi para esse jogo para fingir aquilo que ela não é, que ela sabe que ela tá ali fazendo as coisas, que ela tá provocando mesmo. Ela assumiu que ela faz muitas coisas propositais, ela assumiu ali que ela pensa no jogo, do que o público tá assistindo aqui fora. E aí ela fala, eu tenho certeza que o dono desse programa... Ela fala assim, eu tenho certeza que o dono desse programa quer gente como a gente. Querendo dizer, eu tenho certeza que o Carelli quer pessoas iguais a mim, que fala mesmo, que não fica com medo de cancelamento. E aí ela citou aí a Ruivinha de Marte. A Ruivinha de Marte participou da Fazenda 14, a Ruivinha de Marte era muito fraca lá, a Ruivinha de Marte não reagia, mesmo quando a Deolane fazia milhares de humilhações para a Ruivinha de Marte, e na época eu contei várias delas aqui no Faro Pop, mesmo assim a Ruivinha não reagia. Aí a Kati disse ali que ela não sente nenhuma vergonha de ficar do lado da Carol, de jogar junto com a Carol, de compartilhar um jogo com a Carol e tal. Ela disse ali que não sente essa vergonha e que ela também acha que a Carol é muito forte e tal. Eu não vou negar, gente, que a Carol tem a marca dela na Fazenda 17. Se for ali para escolher quem é a grande protagonista da Fazenda 17, para mim a Carol está acima da Rayane. Porque a Carol, querendo ou não, ela movimenta as peças do jogo. Ela faz o jogo andar. Agora a Rayane não. A Rayane, ela é protagonista até certo ponto, mas não acho que é a grande protagonista da Fazenda. Por que eu acho que ela não é a grande protagonista? Porque ela fica muito centrada ali nas coisas que fazem pra ela. A Carol não. A Carol movimenta a casa toda. A Carol brigou com todo mundo. A Carol já brigou com toda a casa, gente. Todas as 14 pessoas que estão aí dentro, a Carol já brigou com todas elas.
Então é completamente diferente. A lógica da Rayane é se centrar muito ali nos grupinhos dela. Mas a lógica da Carol é brigar com todo mundo, se reconciliar com todo mundo, mas ficar com o pezinho atrás com todo mundo também. Porque aí ela pode usar isso lá na frente. Então eu acho que nesse sentido, no sentido das movimentações, no sentido ali de alguém que está pensando no jogo como um todo e não numa partezinha, eu acho que a Carol, ela é o grande nome. Eu acho que a Carol é a grande protagonista da Fazenda 17. Pelo menos no termo ali de tretas, eu acho que ela é a grande protagonista. E aí aconteceu a conversa. Essa conversa aconteceu entre a Tamires e a Saori, lá na baia. E aí elas começaram primeiro a lavar uma roupa suja entre as duas. E aí no meio disso, elas começaram a ligar os pontos de que o Dudu talvez esteja manipulando as duas. A conversa começou primeiro com a Tamires afirmando que, embora seja o grande desejo dela botar a Rayane na roça, ela acredita que esse é o momento da Maria. Que, segundo a Tamires, a Maria é medrosa, que a Maria só foi longe porque ela se escondeu atrás do Nizam. E a Saori concordou, não é a hora de botar a Rayane na roça. Lembra que eu falei lá do que eles conversaram no rancho do fazendeiro? Era sobre isso. A Saori quer garantir que a Rayane caia na roça, mas numa roça aonde a Rayane seja eliminada. Numa roça desfavorável a ela. A Saori quer garantir essa semana que aconteça a eliminação do Wallace. E para o Wallace ser eliminado, eles não podem botar a Rayane. E a Carol já tinha avisado também, botar a Rayane agora é burrice, porque a Rayane volta. Então, eles acham que esse momento é a Maria que tem que ir, porque a Maria saindo desestabilizaria a Rayane. E aí o negócio começou a cair sobre o que a própria Tamires tinha falado pro Dudu mais cedo. Aí a Tamires disse que ela se sentiu traída pelo grupo, incluindo a própria Saori, quando votaram nela naquela dinâmica lá que substituiu o Resta 1. Aí ela disse ali que o Dudu torceu contra ela na prova do fazendeiro. E aí a Saori ligou os pontos e aí a Saori disse, ele é falso. E aí ela ainda negou essa versão do Dudu. Ela negou que o Dudu estivesse apoiando de fato a Tamires. Ela confirmou que o Dudu realmente estava torcendo contra a Tamires para que a Tamires fosse para a roça final. E aí elas começaram a relembrar um porquê que elas brigaram. E aí elas relembraram que elas tiveram uma briga porque o Dudu dormiu na cama da Tamires. Aí a Tamires disse que se sentiu ofendida quando a Saori chamou ela de vagabunda pela brincadeira. Aí a Saori se defendeu dizendo ali que o Dudu foi quem aumentou a história da conchinha para ela e que a partir daí ela criou toda uma imagem negativa do que teria acontecido. E aí a Saori também contou que o Dudu disse a ela que a própria Tamires tinha concordado em deixar Saori e Duda sobrarem no Resta 1. Aí a Tamires ficou chocada quando ela disse que o Dudu havia dito o oposto para ela. E aí elas perceberam que o Dudu mentiu para as duas, jogando uma contra a outra. Aí a Tamires comparou o Dudu com o Chaya. Ela disse ali, não cola com esta pessoa que aplica o golpe. E disse ali que ela confrontou o Dudu, que culpou o Matheus pela armação. E aí ela disse que o que ela pensava de amizade do Dudu, ela falou, porque ela também já tinha falado isso pro Dudu, que essa coisa recíproca que ela pensava que existia entre ela e o Dudu, realmente não existia. As duas fizeram as pazes, as duas ali começaram a falar sobre todas essas coisas, ligaram os pontos e perceberam que tem algo errado na história desse Resta 1. Assim, gente, quem foi de fato a ideia de fazer a Tamires sobrar?
Acredite, gente, eu lembro naquele Resta 1 que a ideia tinha sido do Chaya, não foi necessariamente do Dudu. De fato, foi o Chaya que sugeriu que a Tamires sobrasse. Ele contou isto ao Matheus e contou ao Dudu. Eu não sei se foi o Matheus que sugeriu isso ao Chaya ou se foi o Matheus que assumiu algo que o Chaya fez. Eu realmente não vou lembrar, porque aí é muito detalhe. Mas o que eu lembro é o Chaya, o Matheus e o Dudu sabiam que a Tamires iria sobrar naquele Resta 1. Ou pelo menos, se eles não soubessem, eles julgaram que ela sobraria naquele Resta 1 por causa da Ioná. Então, no meio disso tudo aí, elas juntaram os pontos. Porque o Dudu realmente chegou a falar para Saori uma coisa diferente do que ele falou para Tamires. E aí, quando você junta as peças, você começa a perceber, tem alguma coisa errada, porque o Dudu me falou uma coisa, a versão dele é essa, e depois ele me falou outra coisa. Então tem alguma coisa aí que precisa ser revista. Quando as meninas juntaram essas peças e perceberam aí, basicamente que o Dudu manipulou a situação, pelo menos na visão delas, tá? Pelo menos na visão delas. E aí, obviamente, elas já começaram a ficar desconfiadas do Dudu. Seja lá como for, gente, isso é um jogo. Ninguém entrou aí para fazer amizades que vão durar a vida toda. Ninguém entrou nesse programa para isso. Então, vamos ser sinceros. Elas também fizeram atitudes erradas contra o Dudu no mesmo Resta 1 em outras roças. Foi ideia da Saori, por exemplo, deixar o Dudu sobrar. A Saori se juntou ali com a Tamires e se juntou com o Matheus e disse, deixa ele sobrar. Exatamente porque ele não estava se posicionando. Se eu não me engano, foi na segunda roça que o Dudu foi, já tem mais de um mês atrás. Então, elas também tiveram atitudes dessas. Eu acho que o Dudu nem soube disso. Agora, se ele soubesse, obviamente que ele também ia se sentir traído. Mas, assim, isso é um jogo, gente. E se o próprio Dudu falou lá dentro que não é não existe traição em reality show, então isso não é uma grande questão. Se não existe traição, foi só uma estratégia de jogo, foi só uma estratégia que a Saori teve ali na hora e fez o Dudu sobrar, e combinou isso com o Matheus e combinou isso com a Tamires, e elas fizeram isso acontecer, então não tem nada de errado também. Do mesmo jeito que não tem nada de errado o Dudu ter tramado com o Matheus e o Chaya para fazer a Tamires sobrar. Então, se não existe traição no reality show, esse argumento que as meninas estão colocando está errado. Agora, se existe traição no reality show, aí elas estão certas e o Dudu está errado. Qual é a visão que vai prevalecer? Vai depender de qual visão o público vai comprar. Então vamos ver para onde essa coisa vai. Eu não acho que isso vai afetar o Dudu em nada, porque querendo ou não, gente, isso é um jogo. Ele sobrou no Resta 1 pela atitude delas no passado, então se ele fizesse a mesma coisa, o público não ia enxergar isso como uma traição. Ao contrário, o público enxergaria isso como uma resposta, pagar na mesma moeda. O público enxergaria dessa forma. Mas enfim, as meninas fizeram essa ligação dos pontos e começaram a perceber que sim, tem algo errado nas versões que o Dudu conta para uma e conta para outra. Talvez por isso o Dudu incentive que uma não seja amiga da outra. E aí depois dessa conversa, elas começaram também, em outro momento ali, a Carol e o Fabiano falaram sobre o Dudu. A Carol disse ali que o plano que eles criaram... Eu vou voltar um pouco as imagens aqui, porque eu não peguei essas últimas imagens. Mas ela conversou ali com o Fabiano que o plano ali é isolar Rayane. E que a ordem ali não é conversar com a Rayane, é falar poucas palavras com ela nas dinâmicas e para impedi-la que ela se vitimize. Aí a Saori depois concordou com isso, dizendo ali que os empurrões da manhã que aconteceram hoje, eu vou já falar deles, já quebraram essa narrativa de vítima. E aí elas também relembraram que a Rayane praticamente deu uma sapatada na Carol. E a Saori disse que a Rayane pegou uma garrafa para jogar na Tamires.
Então a ideia delas é isolar a Rayane. É para deixar a Rayane falando sozinha. É para evitar maiores confrontos com a Rayane. Se elas cumprirem essa palavra, a gente não vai ter treta amanhã. Vai ter punição. Ou então a Saori vai fazer o trabalho ali, vai segurar as pontas para a Rayane não se vitimizar. Mas isso é algo que a gente vai descobrir daqui a pouco de manhã. Uma outra coisa que elas também conversaram é que a Carol disse que o Dudu está com algum problema de diarreia. E que o Dudu cagou o banheiro todo. E que o Dudu estava com raiva dela porque ela o expôs. Aí a Saori e o Fabiano concordaram que o Dudu não confirma e nem nega que ele tenha sujado o banheiro. E aí a Carol disse, gente, é só ele ir ali no closet e pedir um atendimento médico, porque ele tá com diarreia. Não precisa ficar fugindo dessas coisas. Eu vou ter que concordar com a Carol, porque o Dudu realmente não precisa ficar fugindo. Porque, gente, diarreia pode dar se você comer alguma coisa que você não tá acostumado. Diarreia pode dar se você comeu alguma coisa ali que o seu organismo não tá preparado para receber. Normalmente diarreia vem disso. E normalmente diarreia tá ligada a comida muito gordurosa. Querendo ou não, eles fazem comida muito gordurosa. E o próprio organismo tem um limite para isso. Tem uma hora que pode dar mesmo. Pode ser que ele tenha pegado uma infecção, porque dormir na baia não é fácil. Pode ser que o trato ali dos animais possa ter passado alguma infecção para ele. Coisas que nós vamos descobrir depois. Mas eu concordo com a Carol. O Dudu poderia simplesmente ir lá no closet pedir um atendimento médico, uma medicação para segurar a diarreia. Seja lá como for, elas disseram que o Dudu cagou o banheiro inteiro. Agora vamos para os destaques da edição, tá? Um desses primeiros destaques foi durante ali o momento que eles estavam indo fazer a prova de fogo. Nesse momento, o Dudu esqueceu um prato dele que ele estava comendo lá em cima. Aí a Carol perguntou de quem era aquele prato e se ela podia lavar aquele prato. Aí o Dudu foi lá e disse que o prato era dele e que ele ia comer. Depois até teve um momento ali que a Rayane falou que ele ia comer. Pra que ele ia comer, já que ele ia fazer a prova? E aí no meio disso, ele justificou, disse, eu vou comer porque eu vou fazer a prova, não sei que prova é essa, pode ser que eu precise de energia e tal. Ele foi meio pra isso. Aí depois mostrou ali a Carol e a Rayane brigando. Uma dessas brigas foi que a Carol falou, agradece porque eu limpei aqui, obrigado, fale um obrigado porque eu limpei aqui a cozinha, porque eu arrumei as coisas aqui. E aí, no deboche, a Rayane agradeceu porque a Carol limpou ali a cozinha. E aí, como é que foi a prova? Tá, vamos lá, olha só. Vocês já sabem, eu não vou falar sobre a prova, não tem por que eu falar mais dessa prova. Mas eu vou falar do tempo que essa prova levou ali, tá? Foram 17 minutos. Mas eles mostraram ali o tempo. 5 minutos, 9 minutos, 12 minutos, 14 minutos foi o tempo que a Rayane começou a passar mal ali. A Rayane não estava bem. E a Tamires, dá pra ver que ela já estava começando a perder ali um pouquinho a energia dela. Dava pra ver. Mas a Rayane tava pior. A Rayane realmente não conseguiu. E aí a Rayane basicamente se jogou pra fazer uma cena ali de drama. Porque é o que ela tá tentando fazer. Olha aí o drama da Rayane. Não era pra tanto, né? Não era pra tanto. Mas vocês já perceberam que ela tá querendo aplicar esses golpes ali. Aí teve um momento que a Saori foi conversar com a Tamires e perguntar sobre a prova, como é que tinha sido a prova. E aí uma das coisas que a Saori falou, ela não tava com o braço machucado e foi fazer prova, que inclusive ela caiu na bacia lá com o líquido. Ela não tava com problema para isso e tal. Ela deu uma bela de uma debochada ali da atitude da Rayane por ter feito essa prova. Depois ela foi lá junto com a Carol e começaram a ironizar o fato da Rayane dizer que o búfalo era um animal agressivo. Aí a Tamires foi conversar com o cavalo, disse ali que ela tinha ganhado a prova e tal.
Vocês acreditam que o Creu e o Toninho acham que a Tamires vai dar um dos poderes para eles dois? E o Toninho ainda falou mais. Se a Tamires não der um dos poderes para eles dois, a Tamires é uma traidora. Mas vem cá, quando foi que a Tamires disse que estava jogando com eles? Porque uma coisa é conversar. E ela conversou com eles. Outra coisa é jogar junto. A Tamires em nenhum momento disse que estava jogando junto com eles. Mas enfim, eles até fizeram uma ameaça. Se ela der o poder para outra pessoa e trair de novo, a gente vai botar ela na roça na semana que vem. Toninho se acha demais, né? Toninho se acha demais. E aí teve uma cena lá do Dudu limpando a baia, dizendo ali que a Rayane quer ganhar 2 milhões de reais deitada, e que a profissão de ganhar dinheiro deitada era aquela profissão, você já sabe o nome dela, e que ali eles não estavam para isso. Pegou um pouquinho pesado? Pegou, mas não dá para dizer que o Dudu não tá falando aí que a Rayane não tá sendo preguiçosa. Aí a conversa da Saori com a Duda. Vendo a conversa agora sem os cortes que a gente viu no Record Plus, eu não achei que foi uma conversa que ela estava defendendo a Rayane, não. A única coisa que ela disse era que ela estava achando exagerada as atitudes que estavam acontecendo ali, mas que ela não concordava nem com o que a Rayane estava fazendo e muito menos com o que a própria Saori estava fazendo. Foi nessa hora que ela falou ali que ela faria os tratos sozinha, e aí a própria Saori disse: mas você não deu conta nem de cuidar de quando você foi designada para fazer o búfalo, e aí você dizer que você vai fazer sozinha e tal. A Saori entendeu que a Duda estava defendendo a Rayane, mas no final das contas ela não defendeu, ela só foi a luz da razão ali. Só foi a luz da razão. E aí ela leva isso pro Dudu, e aí o Dudu conversa com ela, e aí elas começam a armar uma forma de botar a Duda na roça. Foi nesse momento que ela leva essa conversa ali, porque a Saori foi quem falou pro Dudu que a Duda estava defendendo a Rayane. E a partir daí é que o Dudu cria essa estratégia de botar a Duda na roça. A partir daí que ele pensa nisso. Aí os VARs que vieram na edição. Eu achei que faltou bem mais VARs ali, mas obviamente o Carelli tentou proteger a Rayane de algum jeito. Mesmo assim, para surpreender todo mundo, o Carelli não fez um videozinho de vítima botando a Rayane para chorar com uma musiquinha ali triste. Não, dessa vez ele não fez. Mas comprovou ali que a Rayane gritou com os animais. No momento que a Rayane estava ali procurando pela Saori, mostrou que a Saori estava escondida atrás do equipamento de ginástica lá na academia. Mostrou aí o momento que o Matheus fala para Carol que o Creu disse que ela era um problema para as mulheres negras, que não representava as mulheres pretas, e ela até falou que era bom saber disso. Aí depois teve outro VAR ali, que foi justamente ali. Eu já vou chegar nesse VAR. Isso aqui eu tenho que falar. Esse VAR eu já chego lá. A edição do programa fez algo maravilhoso. No momento que o Dudu tava falando ali da Rayane, eles colocaram a trilha do Cidade Alerta. Porque o Dudu falou dos crimes da Rayane e tal. Basicamente, eles pegaram a trilha do Cidade Alerta, colocaram ali. A Rayane debochou dele, mas ele fez ali como se ele realmente estivesse narrando uma reportagem. Nossa, foi maravilhosa essa cena. Eu adorei essa cena. E aí eles tentaram transformar algo pesado em algo mais leve. E aí a treta da Tamires com a Rayane começou no apontamento da Tamires. E aí a Rayane disse que era a Tamires que estava indo para cima dela. Lembrou daquela cena aonde a Tamires acusa a Rayane de ter batido nela com a gaveta. Assim, não dá pra gente ter certeza se a Rayane bateu ou não bateu na Tamires com a gaveta, porque querendo ou não, tá de costa, não dá pra ver. A Rayane é a que tá de preto ali, a Tamires é a que tá com a calça verde.
do lado da Tamires está o Dudu. Não tem como a gente ver ali se de fato a Rayane abriu a gaveta e essa gaveta chegou e bateu na perna da Tamires. Não dá pra gente ver, não tem a câmera daí, não dá pra gente ver. Então, como não dá pra gente ver, a gente só ouviu ali a Tamires dizendo pra Rayane, ó, cuidado, eu tô aqui também, não faz isso. Ela foi nesse sentido. E só que como não tem como a gente saber, eu também não posso dizer que a Rayane está certa, também não posso dizer que a Tamires está certa. Só posso dizer que a cena em si é um pouco inconclusiva, porque não dá pra ver isso, só dá pra ver que a Tamires realmente reclamou que a Rayane tinha machucado ela, que tinha batido nela e tal, mas não dá pra gente ver se isso de fato aconteceu. Aí mostraram a Maria ali falando com a Carol, porque a Carol, uma das coisas que a Carol falou ali é que a Maria disse que ela fedia, que a pele dela fedia. E aí teve um momento ali que o VAR mostrou que a Maria chamou a Carol de azeda. E aí a própria Carol responde que azeda era a Maria. Aí as duas ficaram trocando acusações nessa cena. E assim, acaba comprovando a versão da Carol. Realmente, a Maria chamou ela de azeda. E aí, no momento lá em que o Dudu tava falando com o Toninho, o Dudu falou que chegou aos ouvidos dele, na formação da roça, o plano que a Rayane tinha armado de sobrar para vetar Saori da prova do fazendeiro. Aí o VAR comprovou que realmente este plano existiu, que o Matheus sabia desse plano e que a própria Rayane já tinha falado que ela ia sobrar na roça para vetar a Saori. Então o VAR comprovou que isso realmente aconteceu. E aí o Dudu disse que diante disso ele preferiu salvar a Saori, mas que não foi uma escolha dele. Aí mostrou de novo a briga da Tamires com a Rayane. A Rayane saiu ali da dinâmica, a Rayane se sentou ali fora esperando o fim da dinâmica e a produção nem mandou a Rayane voltar, né? Aí quando todo mundo tá saindo ali, uma das coisas que a Tamires faz é olhar pra câmera, dizer que a Rayane era uma agressora de animais, que a Rayane maltratava animais e tal. Então a Tamires já saiu ali já saiu ali pronta pra ir pra cima. E aí começou uma perseguição. Eu achei que a Tamires exagerou e o vídeo pra mim deixou claro que ela exagerou. Ela não precisava ter feito o que ela fez. Ela foi ali atrás da Rayane na dispensa. A Rayane disse que não ia dar VT pra ela. Só que aí depois a Tamires ficou na porta. E aí quando a Tamires saiu, eu não tinha visto o que a Tamires fez. A Tamires pegou o cordão ali da prova de fogo e ficou mostrando pra Rayane, querendo dizer: você tá com inveja porque eu ganhei a prova, você queria ganhar a prova. E aí a própria Rayane ficou meio encurralada ali. Eu achei que foi um exagero da Tamires, não precisava disso. Aí teve um momento que o Wallace separou as duas. E aí a própria Tamires fala pro Wallace: não toque em mim, não toque em mim e tal. E aí foi no meio disso. Aí a Tamires foi e começou a gritar com a Rayane. Teve uma hora que a Rayane mandou ela parar, aí ela não parou, ela foi lá pra cima. Aí as duas ficaram gritando uma com a outra, até que a Rayane ficou ali isolada naquele canto e começou a fazer aquela cena de vitimização toda que eu falei ontem à noite pra vocês. A edição não mostrou ela chorando, não mostrou ela falando as coisas que ela falou e nem colocou musiquinha triste pra dar uma ambientação pra ela fazer a cena de vitimização dela. Já achei algo positivo, pelo menos, né, Carelli? Pelo menos isso vocês fizeram algo de positivo aí. Aí depois mostraram lá a Tamires falando das atitudes da Rayane e a Rayane ali reflexiva e sentada. Depois mostraram a cena do Valério. O Valério reclamando que a Maria e a Rayane provocam as discussões e não seguram o rojão daquilo mesmo que elas fazem. Aí a Maria tentou se defender, mas o Valério, eu vou ter que concordar, o Valério tá certo. A Rayane, especialmente ela provoca as situações e ela não
segura o rojão quando vem pra cima dela. Eu nunca tinha visto o Valério desse jeito aí. Valério levantando o dedo do meio, mandando ela tomar no cu. Eu nunca tinha visto o Valério agindo assim. Mas ele falou, vocês ficam de kikiki, vocês ficam provocando e quando acontece o rajadão, vocês fogem, vocês não seguram a onda, então tá na hora de vocês segurarem a onda e tal. A Maria tentou se justificar, mas o Valério foi bem certeiro quando ele fala isso. E é verdade, isso realmente acontece. Assim, o Valério tá muito ranço, mas com muito ranço da Rayane e da Maria. O grande problema é que ele não pode deixar essa aliança, porque essa aliança é uma coisa que sustenta ele. E aí, lá fora, eles cortaram a parte que o Toninho fala, que o Dudu é fraco pra uma roça e tal, mas deixaram a parte aonde o plano deles é fazer a Carol perder a Kati, porque, segundo eles, a Carol ficaria mais fraca com isso. E aí a Tamires apareceu, continuou gritando ali, disse que a Rayane não tinha coragem de ir pra cima dela, que a Rayane não tinha coragem de falar na cara dela, de gritar com ela e tal. E aí depois o próprio Valério, quando brigou com a Maria, confrontou a Rayane e disse que a Rayane provocava as situações, que a Rayane ali não segurava o rojão. E aí a Rayane vira, você tá falando isso de mim, Bi? Você tá falando isso de mim? Ela fala isso pro Valério. Sério, gente, dá até um ranço da Rayane. Sério mesmo, porque ela provoca as situações e ela própria não admite o que ela faz. E aí, antes de dormir, a Maria pergunta se ela ia fazer o trato. Ela disse que não ia fazer. Aí, hoje de manhã, o Dudu aconselhou a Saori: não vá fazer o trato, espere tocar o sinal da punição. Depois que tocar o sinal da punição, você vai. Até tocar, deixa o pau torar. Foi ele quem falou isso. E aí a Carol voltou da baia, estava se arrumando ali para ajudar nos tratos. E aí a Saori disse que ia chamar a Rayane para fazer a Rayane se levantar. Aí a Carol aconselhou ela a não fazer isso, que só ir lá gritar para ela se levantar e tal. E aí a Saori foi lá, chamou a Rayane para fazer o trato. A Rayane não quis, se virou e disse que não ia fazer. Aí a própria Carol foi lá e disse: bora, Rayane, bora pro trato. E inclusive ela falou: você nem precisa fazer o trato, só desce ali, o Toninho vai te ajudar, só desce. É só isso que você tem que fazer, só desce. E aí a Rayane disse que ela não ia descer, que tinha a fazendeira, que era papel da fazendeira, que a fazendeira ia ter que fazer isso. E aí a Carol tira o edredom de cima da Rayane. E aí a Rayane puxa o edredom de novo, e aí ela disse que ela não ia fazer. E aí a Carol puxa de novo o edredom. E aí, no momento que ela puxa o edredom, a Rayane cai no chão. Vendo os frames aqui, vocês vão imaginar que a gente está ali mentindo. E aqui que vai entrar o vídeo que eu desacelerei. Então o vídeo desacelerado eu vou mostrar inclusive em tela cheia para vocês. O vídeo não tem som, não importa porque o som aqui é o de menos, importa a ação que ele está retratando. E esta ação que o vídeo está retratando, ela é fatal contra a Rayane, tá? Deixa bastante claro que a Carol não puxou o edredom e derrubou a Rayane, que a própria Rayane se jogou no chão. Vamos ver junto? Olha aí a ação do vídeo. Vamos lá ver essa ação desse vídeo. Olha só, peraí, eu acho que não está entrando aqui. Agora vai entrar. Olha só. Vamos lá para a ação do vídeo, tá? Olha aí, a Carol puxa o edredom pela segunda vez. A Rayane tenta puxar o edredom de novo. A Carol solta o edredom e a Rayane se joga no chão. E aí a Rayane começa a gritar: produção, olha o que ela fez. E olha de novo aí,
Presta atenção. Ela puxa o edredom, a Rayane puxa de novo, inclusive a Rayane puxa com o pé, e aí a Carol larga o edredom e a Rayane cai no chão sozinha. Tá? Gente, a imagem é clara com relação a isso, tá? A imagem é clara. Quem se jogou no chão foi a Rayane. Tá? Ela que se jogou no chão. A Rayane estava com um tom de voz bastante agressivo. Inclusive ela fala, ela gritou, chama a fazendeira, manda a fazendeira. Ela gritou num tom ali, ela engrossou a voz e gritou alto ali dentro. Sério, deu pra ver ali que a Rayane tentou meter um golpe na produção pra expulsar a Carol. E aí depois, uma das cenas ali também, desse momento, foi que a Carol foi chamar a Rayane, e aí as duas ficaram peito a peito, se peitando ali. Aí a Carol fala, nossa, que bafo, você tá com a boca podre. E aí no meio disso, lá foi as meninas, a Maria foi pra chamar a Rayane pra descer, e o sinal do trato tocando, o sinal tocando. E aí no meio disso, a Saori entrou de novo, chamou a Rayane, aí a Rayane atirou travesseiros em cima dela. E aí ela disse que ela não ia fazer, que ela não ia descer, que ela não ia fazer, que a Saori poderia fazer o que quisesse, que ela não ia fazer. E ela atirou os travesseiros em cima da Saori. E aí ela se levantou da cama, empurrou a Saori, empurrou com o peito, tá? Ela não empurrou com as mãos. Elas se peitaram ali. A própria Saori levanta a mão assim, como você tá vendo. E a Rayane fica com a mão pra trás, mas peitando, bota o peito ali na frente. E aí o Dudu vai lá, tenta defender a Saori. Mas a Rayane empurra ali a Saori mesmo. Aí depois ela se levanta. Aí ela começa a gritar que ela não ia fazer, que a vozinha da Saori, que a mãe da Saori faça, que ela não ia fazer, que ela não ia descer. Ela tava muito agressiva. Ela tava muito agressiva mesmo. E aí ela provoca a situação, e aí ela deitou na cama e começou a chorar. Não teve musiquinha triste também nessa cena. Eles colocaram a musiquinha de tensão. Ela provocou a situação. Aí depois disso, o que foi que causou a briga da Tamires com a Maria? Foi porque a Maria meteu o Davi no meio, quer dizer, na visão da Tamires. Porque a Maria começou a falar de gay, de gay. De gay é o bordão do Davi. Bordão lá do BBB. E aí a Tamires disse, você tá querendo usar isso pra me atacar, com uma pessoa que fez isso pra mim, pra me atacar. Aí a Maria disse que isso era do Valério, que não era dessa outra pessoa. Mas vou ser sincero, gente, quem foi que tornou o tal de gay famoso e conhecido? Foi o Davi. Então, mesmo que a Maria esteja se referindo ao Diguê que o Valério fala, porque ele também fala desse jeito, óbvio que a Tamires não vai ter a mesma leitura. A Tamires vai ler que a Maria estava provocando ela por causa do Davi. Sério, gente, a Tamires realmente ainda não gosta muito dessas atitudes do Davi. E aí depois a Saori voltou lá no quarto, chamou de novo a Rayane, a Carol entrou ali no quarto, aí a Rayane pega o microfone, mandou, bota a sua avó pra fazer, bota a sua mãe pra fazer, vai lá, porque eu não vou descer, disse aí a Rayane. E ela gritou várias vezes, eu não vou descer. Só que a Saori também não baixou a cabeça, tá? E aí ela continuou dizendo, a fazendeira tem que fazer, a fazendeira tem que ir lá fazer. Ela criou um precedente bem perigoso contra ela mesma. E aí no meio da gritaria, a luz acendeu ali. Aí a Rayane acusou a Carol de ter agredido ela. Meteu um golpe ali na produção. E não deu certo, basicamente, tá? Não deu certo ali. Depois a própria Rayane falou, ai, por que você não vai lá no closet? Eu tô aqui ainda, não me expulsaram não. Teve um momento também que a Rayane falou que ela vai ser expulsa, mas que ela ainda vai meter a mão na cara da Saori. Foi no momento que a luz ainda estava apagada, se eu não me engano foi aqui. Deixa eu voltar aqui.
Se eu não me engano, foi bem aqui que ela falou isso. Ela disse ali, eu vou ser expulsa sim, mas eu vou meter a mão na cara das duas, disse aí a Rayane. Aí a Saori diga, vai, bate, tu não é mulher pra isso. A Saori jogou isso na cara, tu não é mulher pra isso. Bate, bate, mas tu não é mulher pra isso. De fato a Rayane não é, porque se ela fosse, ela teria feito isso hoje de manhã. Ela não fez, porque ela não é mesmo. Ela só é grandona, só faz as coisas quando as pessoas estão do lado dela. Gente, foi toda uma gritaria ali, mas quando a gente pensou que era uma cena tão dramática, no final das contas, isso pegou muito mal para a própria Rayane. A punição, o programa deixou bastante claro que quem causou não foi a Saori, foi a Rayane, pela segunda vez. Só que o Carelli deu uma coletiva para todo mundo. Aí a Carol foi chamar a Rayane, a Saori entrou ali com o balde para chamar a Rayane, aí a Rayane se levantou, passou na mão de todo mundo, e aí eles colocam o sinal da punição para a Rayane. A punição era dela, só que o Carelli não quis dar uma punição individual, né? E aí ela fala, ó, tá tocando o sinal da punição, vai lá fazer, eu não vou fazer, não vou fazer. Ela se recusou a fazer ali. E a Saori continuou ali batendo o balde. Depois a Saori desceu para fazer o trato, né? Porque o que a Rayane queria, ela conseguiu. Que outras pessoas fizessem o trato por ela. Era isso. Então isso acaba comprovando que a Rayane é de fato tudo aquilo que já falavam dela antes do programa começar. Aí a Duda disse que ela não precisava da ajuda da Saori, que ela estava precisando da ajuda da Baia mesmo. Aí a Saori ficou chateada com isso. Aí ela voltou, subiu, bateu o balde para chamar a Rayane. E aí a Rayane, pé da vida, mas tentando se segurar. E aí depois o Dudu ali na baia conversando com a Tamires, uma das coisas que ele fala é justamente da atitude da Duda. Que a Duda estava defendendo a Rayane, que a Duda estava fazendo as coisas para defender a Rayane ali. Gente, ele tava muito chateado. E aí depois a própria Saori entra, confirma a versão que ela tinha falado pro Dudu. E aí o Dudu pergunta o que ela tinha feito ali com a Rayane. E aí ela confirma que ela foi lá no quarto bater panela pra Rayane acordar. E que ela voltaria a fazer isso de novo. Aí na hora da punição, a Saori leu o aviso ali. A Saori disse, você saiu ilesa de novo. E aí elas começaram a trocar farpas de novo. A Rayane disse que ela não quer ver a cara da Saori nunca mais aqui fora. Que ela não quer saber nada da Saori. Que a Saori é um ser humano horrível. Que ela não quer saber de nada. Aí a Saori joga, mas é você que não quer trabalhar. É você que não quer fazer. Gente, aí depois a própria Saori desceu para tomar as coisas. A Rayane disse ali que ela não ia fazer, mesmo com a Maria aconselhando ela. É só você descer, você não precisa fazer, apenas desce. Aí a Rayane disse que ela não ia descer, que quem tem que fazer é a fazendeira, que ela não ia descer, pode falar o que for, ela não ia descer e ela não ia fazer. Então ela discutiu com a Maria por conta disso. Aí de novo a Saori foi lá acordar e até falou, tu não quer trabalhar, mas também tu não vai dormir. E aí começou a bater a panela ali, a Rayane não se levantou ali. Depois ela foi de novo, foi bater palma. E aí depois, já nos últimos momentos ali da edição, a Rayane conversou com o Valério dizendo que eles precisavam agir, senão iam cair os 4 na roça e que eles iam perder quem eles gostam. E aí o Valério disse que ele estava disposto a sobrar. Só que aí a Rayane disse que ela perguntou se o Valério tinha condição de fazer prova. Ele meio que assentiu que não, que ele não tinha muita condição. E aí ela começou a pensar que ela é quem tem que sobrar para disputar a prova contra o Wallace e a Maria, para talvez ela voltar fazendeira. O grande problema vai ser se o Dudu vai realmente fazer isso acontecer. Aí depois teve uma conversa da Saori com a Carol, justamente
por causa da conversa da Duda com a Maria. Coisas que elas ainda acham que a Duda tá mudando de lado e indo pro lado de lá. O Mesquita tá do lado da Duda, então não dá pra gente ver pra onde o Mesquita vai também, tá? E aí a Rayane desceu ali com esta cara, tentando se vitimizar de novo. Mas eu acho que não vai colar. Eu acho que dessa vez não cola. E na mesa de almoço, a Duda se justificou que ela não fez absolutamente nada para defender a Rayane ou a Maria, mas que ela estava tentando entender de onde essas coisas vieram. No final das contas, gente, tá? Foi isso aí, o resumo do que aconteceu. Até passou do tempo que eu pensei que ia passar. Mas assim, pelo menos eu tô te dando aqui um resumo. Você pode achar que isso aqui é besteira e tal. E tudo bem, a gente tá falando besteira mesmo, né? Não é isso que estão dizendo aí em vários outros comentários que eu já li. Tudo bem que seja besteira, mas pelo menos a gente tá trazendo pra vocês a verdade dos fatos. Se é besteira ou não, não sou eu quem vai julgar. Mas enfim, gente, nós falamos muita besteira, tô amando falar besteira com vocês e a gente vai continuar falando muita besteira por aqui, tá bom? Amanhã a gente tá de volta pra comentar aí como é que foi a madrugada, se vai rolar ou não vai rolar de novo punição, inclusive a Galisteu jogou isso lá. Será que ela vai fazer de novo o que ela fez hoje com o toque da vaca? Amanhã a gente descobre, tá bom? E amanhã a gente tem a formação da roça, então a gente vai estar ao vivo depois da formação da roça. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.